Vocês têm acompanhado toda terça-feira aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta a série É da Minha Conta. Nesta temporada, as reportagens têm como tema o setor de energia. Hoje, a Maria Maciel mostra quais os direitos e os deveres dos clientes da Equatorial. Vamos acompanhar juntinho? É da Minha Conta. Vamos ver. No episódio anterior, nós falamos sobre a tarifa social. Como funciona, quem tem direito e como se cadastrar. Hoje o nosso assunto é direitos e deveres dos consumidores de energia. É da Minha Conta. Oferecimento Equatorial. Pelo cliente hoje, pelo futuro todo dia. O fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial prestado à população. E quando a gente solicita esse serviço, seja para residência ou estabelecimento comercial, é feito um contrato. E todo contrato tem seus direitos e seus deveres. Mas será que as pessoas conhecem esses direitos? Sabem que deveres são esses? Não sei de nada, olha. Nunca parou para pensar nisso? Não. Eu vejo um comentário na televisão, tudo, mas eu nunca parei para pensar não, é. Você conhece algum direito em relação aí a esse fornecimento de energia elétrica? Não, também não. Nunca procurou saber? Não sei qual é a minha obrigação de pagar, né? Mas os direitos? Não. Eu sei que tem direito assim a baixa renda, né? Que eu já faço parte. Só. A senhora sabia, por exemplo, que tem direito a escolher uma data de pagamento, né? A melhor data de pagamento para a senhora? Não, tem também. Vocês viram, né, que quase ninguém tem conhecimento sobre esses direitos. É por isso que eu estou aqui. Vou trazer hoje, bem explicadinho, quais são esses direitos e também quais são os deveres em relação ao fornecimento de energia. E olha só, tem outra coisa, viu? Quando a gente fala em direitos e deveres em relação ao fornecimento de energia, não são regras criadas pela Equatorial Alagoas, não. É uma regulamentação que vale para todo o país. E está aqui a Patrícia Moraes, que é gerente de relacionamento com o cliente da Equatorial, para explicar justamente isso. Essa regulamentação, ela vale para o Brasil inteiro. Exatamente. A ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, faz todo o regulamento do setor elétrico. Vamos falar então, começar falando sobre esses direitos, né? Um deles é sobre a questão da data de pagamento. Como é que funciona? Exatamente. O cliente pode optar pela data de vencimento que melhor se adeque ao seu recebimento, né? Aos seus rendimentos. Então, o cliente pode procurar a Equatorial e optar por uma das datas de vencimento que estão disponíveis para realizar o pagamento da sua conta de energia. Agora, tem uma coisa que dá muita dor de cabeça também e que muitas vezes os clientes não sabem, mas a pessoa responsável ele só pode responder por débitos, né, que ele seja responsável pela fatura, não no imóvel, né? A dívida, ela fica no CPF da pessoa? Correto. Então, o cliente tem que manter sempre atualizado o seu cadastro. Então, se o cliente está residindo no imóvel, ele deve fazer transferência de titularidade e, ao sair, deixar o imóvel, né, o contrato de aluguel acabou, vender o imóvel. Então, é interessante efetuar o desligamento dessa conta, para evitar deixar a conta de energia e um terceiro utilizar ou gerar contas de taxa mínima no CPF desse cliente. Então, mas também, só o cliente pode negociar e obter acesso aos dados daquela unidade. Então, é interessante também, para poder ter acesso aos serviços da Equatorial e também negociar débitos, o cliente ser o titular da conta de energia. Vamos falar então agora de um outro direito que é em relação ao desligamento, né? Como é que funcionam as regras? A pessoa está inadimplente para fazer o corte. Muita gente reclama, não, mas cortou, eu não sabia de nada. Como é que funciona? O cliente ele deve ser reavisado, ele deve receber o aviso de vencimento da conta, que existe uma conta em atraso, e somente 15 dias após o recebimento desse reaviso, o cliente pode ter seu fornecimento suspenso. Então, essa suspensão de fornecimento só pode ocorrer 15 dias após o recebimento do reaviso, que pode vir na conta de energia ou de forma avulsa. Aí que tá, e falando disso, vem à tona um outro direito, na verdade não um direito, mas um dever de manter os dados atualizados para que a pessoa possa responder receber esses comunicados. Isso, além de
realizar o pagamento da fatura, o cliente deve manter os seus dados atualizados, né? Então, telefone de contato, e-mail, o cliente deve estar sempre mantendo atualizado o seu cadastro. E olha, gente, tem outra coisa também. É dever do consumidor informar se na residência existe alguém que depende de algum equipamento ligado à energia elétrica. Uma pessoa que precisa, por exemplo, de um equipamento médico, pessoas que estão em home care. Isso é importante por quê, Patrícia? Isso é importante manter e fazer essa informação, o cadastro diferenciado para o recebimento de notificações. Então, se existir um desligamento programado para manutenção na região onde esse indivíduo reside, ele vai ter um aviso de desligamento de forma diferenciada. Então, tanto para aviso de desligamento programado, como o próprio reaviso de débitos, ele tem todo um funcionamento diferente por conta desse indivíduo que precisa desse equipamento para a sobrevivência. Para a realização de serviços, realizar fiscalizações, realizar a troca do medidor, né, efetuar a leitura. Então, o cliente deve sempre deixar de livre acesso o medidor de energia do seu imóvel. Bora relembrar o que aprendemos hoje? Principais direitos. Escolher a melhor opção entre as datas de vencimento. No caso de falta de pagamento, ser informado com 15 dias de antecedência sobre o corte de energia. Só o responsável pela conta pode responder por débitos na fatura. Ser atendido no município onde mora e receber a declaração de quitação anual. Principais deveres. Garantir o livre acesso de representantes da Equatorial ao equipamento de medição, informar corretamente se o imóvel é residencial ou comercial, manter os dados cadastrais atualizados, pagar a fatura de energia e informar à distribuidora se na residência tem alguém que usa equipamentos elétricos indispensáveis à vida. E não perca, no próximo episódio, vamos esclarecer as dúvidas sobre a sua conta de energia. É da minha conta. Oferecimento Equatorial. Pelo cliente hoje, pelo futuro todo dia. Legal, né? Muitas informações e prestação de serviço para você aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta com É da Minha Conta. Importantíssimo, tá? Muito bem.